As paz, irmãos. Na série de estudos que eu elaborei para estar passando nos vídeos, né, no canal, e eu gostaria de passar para vocês esse vídeo referente ao tema jejum. Eu passei um vídeo anteriormente, só que o vídeo ficou um pouco longo. Então eu gostaria de, resumidamente, falar mais sobre esse assunto, mas de uma forma mais simples e de forma mais prática, para que possamos entender realmente. Nessa série de estudos, eu me propus a colocar alguns temas, alguns assuntos, né? E esse assunto que eu estou abordando agora trata-se do jejum. Então, a gente entender realmente que o jejum bíblico, né? O jejum que nós fazemos, a forma que deve ser feito o jejum, e não confundir jejum com propósito ou voto. Muitas pessoas confundem isso, usando até o próprio livro de Daniel para falar sobre o jejum de Daniel. Mas realmente eles se equivocam por não entenderem a passagem ali naquele livro. Mas no final do vídeo eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para que a gente possa, né, ter esse entendimento realmente do que é o jejum bíblico. Amém? Vamos lá. Eu tirei aqui uma base do dicionário, dizendo realmente no dicionário o significado do jejum. Vamos lá. Jejum no dicionário, tirei do dicionário Aurélio, ele diz assim: abstinência de alimentos, voluntária ou forçada, por determinado tempo, ou abstinência de alimentos como forma de penitência durante certo tempo, que varia conforme a religião. Privação de comida durante um período, privação de toda espécie de alimento durante o dia ou período de tempo, e por espírito ou por penitência. Então, o jejum nada mais nada menos é que você privar o seu corpo, a parte física, né, a parte material, o alimento sólido, por um determinado tempo. Então, é você fazer com que o seu corpo não tenha nenhum tipo de alimento durante um período. Pode ser parte do dia, pode ser metade do dia, pode ser um dia inteiro, enfim. É o período que você determinar, que você consiga estabelecer, não prejudicando, claro, né, antes de mais nada, a saúde, né? A gente tem que fazer conforme o nosso corpo consegue fazer. Então você não pode ser radical com você mesmo, tem também que pensar na parte da saúde. Enfim, o jejum, ele é isso. Eu fiz aqui uma anotação também falando sobre o jejum, que é assim. O jejum, ele pode ser uma mera abstinência de alimentação, por falta do que comer, por falta de apetite ou por alguma recomendação médica. O jejum bíblico, ele é o privar-se da comida, das distrações, da ansiedade da vida material para alimentar a nossa alma e nutrir-se em devoção a Deus. Quem jejua para dedicar-se ao fortalecimento da alma e do espírito faz por reconhecer que o homem é mais do que a matéria. Ele necessita de mais do que do que os alimentos podem prover. Enfim, o jejum, ele é nada mais nada menos do que a gente se privar dessa comida e nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Tirar um dia, tirar uma parte do dia, enfim, fazer com que o nosso espírito ele se fortaleça, alimentando o nosso espírito com a palavra de Deus, buscando as coisas de Deus e fazendo com que isso a gente fique mais forte espiritualmente. Não esquecendo que o jejum é juntamente ou aliado com a oração. Oração e jejum. Não só o jejum, mas jejum e oração. A gente tem aqui eu anotei aqui algumas referências bíblicas que fala sobre o jejum. O jejum ele foi praticado por muitos personagens bíblicos. Um exemplo está lá no livro de Ester, capítulo 4, versículo 14, em que Ester e os judeus jejuaram com o propósito de receber uma resposta favorável da parte do rei Assuero. Outro exemplo está lá no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 3. Daniel jejuou devido à grande contrição pelo cativeiro babilônico e ansiedade por resposta de livramento. Inclusive,
no final desse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença que tem aqui do capítulo 9 de Daniel, referência ao capítulo 1 e o capítulo 10 do mesmo livro de Daniel, em que as pessoas confundem esse jejum com o voto ou o propósito que Daniel fez. Amém? Tem um outro exemplo bíblico aqui que está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: Jesus ele jejuou por 40 dias para dedicar-se exclusivamente ao Pai em oração e fortalecer-se para o início do seu ministério. Então Jesus ele jejuou durante 40 dias para fortalecimento do seu ministério. Um outro exemplo bíblico aqui nós temos também no livro de Mateus, no capítulo 17, no versículo 21. Aos apóstolos foi dito que a oração e o jejum eram necessários para o enfrentamento dos poderes demoníacos. Enfim, mais um outro exemplo que nós temos aqui está lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 2 e 3, que diz que a igreja primitiva jejuava para receber de Deus as direções e respostas. Enfim, o jejum ele era necessário, como ele é necessário hoje, como ele foi necessário no passado, para que nós pudéssemos também receber respostas de Deus referente a diversos assuntos. Aqui nesse último versículo que eu citei, o povo da igreja primitiva, eles jejuavam para receber de Deus direções e respostas quanto à igreja. Enfim, nós temos que entender que o jejum ele é abster-se de alimentos e não parte de alimentos. As pessoas confundem o jejum exatamente por isso. O jejum também ele é uma forma de a gente alimentar o nosso espírito também e não fazer coisas que não agradam a Deus, porque não adianta nada nós jejuarmos e durante o dia que nós tiramos para jejuar, nós nos alimentamos com coisas que não agradam ao Senhor. Ficar em internet, vendo coisas que não agradam a Deus, ficar em bate-papo, enfim. Nada que nós não possamos fazer coisas, mas coisas que agradem ao Senhor. Então procurar no tempo em que nós estamos jejuando, buscar conhecimento da palavra de Deus, buscar a leitura de um livro, de uma Bíblia, buscar ver um louvor, ouvir um louvor, assistir um louvor, enfim, coisas que alimentam o nosso espírito também, coisas boas, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais. Enfim, o jejum, como eu disse no início desse vídeo, o jejum é nós deixarmos de nos alimentar por um período de tempo para que o nosso espírito se fortaleça. Então, o jejum ele não pode ser também muito prolongado. E aí eu vou explicar para vocês aqui no final desse vídeo porque as pessoas fazem propósito e voto e confundem com o jejum. O jejum, como eu disse, o jejum ele é o abster-se de alimento durante um período de tempo, durante um dia que você vai tirar, conforme o seu corpo consiga fazer. Não adianta também levar o nosso corpo ao extremo, temos que ser prudentes também, como nós somos cristãos, temos que ser inteligentes também e não fazer coisas que nós não consigamos fazer. Enfim, e tem pessoas que vai dizer assim: ah, mas eu não consigo fazer jejum porque eu passo mal. Irmãos, eu já falei em outras ocasiões, então você pode passar a sua vida inteira e nunca fazer um jejum correto, jejum bíblico. Você pode passar a sua vida inteira fazendo outras coisas, menos o jejum. O jejum é cortar o alimento durante um período de tempo. Então você não vai comer nada, nada. Pode ser que eu consiga levantar de manhã, não tomar café, mas se eu tiver algum tipo de problema de saúde e não conseguir, eu posso me alimentar ali naquele momento e passar durante o dia inteiro sem comer. Mas na verdade o jejum ele é cortar o alimento e depois que a gente passa o período que nós determinamos, nós voltamos a nos alimentar. Então aqui finalizando esse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença que nós falamos do início do jejum, confundindo com
O voto ou o propósito, enfim, as pessoas confundem muito isso. Eu passei um período estudando o livro de Daniel e vi que lá no capítulo 1 do livro de Daniel, foi no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, no capítulo 1, no versículo 12 e 14, Daniel ele fez um propósito ou um voto com Deus ali naquele período, naquele momento, entre Deus e ele, que ele ficaria sem se abster dos alimentos que foi determinado pelo rei, que o rei colocou ali para ser consumido. E ele disse que ele não ia se alimentar daqueles manjares. Ele ia passar um período de tempo ali naquele momento, 10 dias comendo apenas legumes e tomando água. Ali está no capítulo 1, no versículo 12 e versículo 14. Eu gostaria que os irmãos, se tivessem a curiosidade, fossem e vissem lá que é realmente isso que está dizendo. E também no capítulo 10, no versículo 2 e no versículo 3, Daniel repete novamente, só que desta forma ele faz em 3 semanas, no caso 21 dias, que ele também se absteve dos alimentos do rei, ali já era do terceiro ano do rei Ciro, e então ele se recusou a se alimentar daqueles alimentos que foi determinado pelo rei, e ele disse que se alimentaria apenas de legumes e água. Então as pessoas confundem essas duas passagens aqui no livro de Daniel, no capítulo 1 e no capítulo 10, como se fosse um jejum. Isso não é jejum, irmãos. Isso é um propósito que ele fez, é um voto que ele fez. Então isso é totalmente diferente do jejum. Aí o jejum correto do Daniel está lá no capítulo 9, que eu passei para vocês anteriormente, no capítulo 9 de Daniel, no versículo 3. Vocês podem fazer essa comparação lá e ver. Então as pessoas confundem jejum com propósito, com voto, não são iguais. Então eu vejo muita gente falando: "Ah, eu vou fazer jejum de chocolate, vou fazer jejum de refrigerante, vou fazer jejum de pizza, enfim, vou fazer jejum de doce, enfim, um monte de outras coisas que não tem nada a ver, isso não é alimento. E se você ficar sem comer um chocolate, se você ficar sem tomar um refrigerante, se você ficar sem comer uma pizza durante um período, durante muito tempo que as pessoas fazem, ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, fazendo isso não tem relevância. Não é o jejum. Claro que Deus ele recebe sim propósito de coração, mas como eu já tinha dito antes, para a gente não fazer uma coisa que não é aquilo que a Bíblia fala e recomenda sobre o jejum. Isso aqui não é jejum, isso é um propósito. Então as pessoas cortam coisas parciais que não tem nada a ver com o alimento, que não é um alimento completo. A Bíblia fala de ficar sem comer nada. Então as pessoas colocam: vou ficar sem comer chocolate durante um período de 1 mês. Tá errado, irmão. Isso não é jejum. Isso é propósito. Não se esqueçam disso. Abster-se de comida. Abster-se durante um período sem se alimentar. Isso é jejum. E o jejum ele não se estende por muito tempo. Você pode ficar meio dia sem se jejuar. Você pode ficar um dia inteiro. Se o seu organismo aguentar, pode ficar mais. Mas enfim, é um período determinado, não um período tão longo. Então esse é o jejum correto. E as pessoas estão confundindo o jejum com o propósito ou com o voto, que é o que está aqui no livro de Daniel. E eu gostaria que os irmãos se interessassem, que fossem lá verificar e ver que realmente é isso. Enfim, eu queria passar isso para os irmãos, essa série de estudos, né, falando sobre determinados assuntos. O assunto de hoje que eu coloquei é o jejum, que é diferente do propósito ou voto, né? Como eu disse, que de repente você pode ter já passado a sua vida inteira dentro da igreja e nunca feito um jejum, porque você não faz jejum, você faz proposta diferente. Então, convoco os irmãos a ir lá no livro e constatar e ver que realmente o jejum e outros versículos que eu até mencionei aqui, falando da forma correta que é o jejum. Enfim, agradeço aos irmãos, espero que os irmãos gostem do vídeo, dê um joinha lá, compartilhe, enfim. Agradeço aí todos os irmãos e fiquem na paz. Um abraço.